Então vamos lá. Na aula passada, a gente começou a primeira parte de falar de verificação das hipóteses, né? A gente viu o quê? A gente viu que basicamente o nosso modelo de regressão linear ele é construído sobre um conjunto de hipóteses, né? Ou suposições, né? E que a gente não assume suposições, né? Não assume hipóteses, né? A gente, na verdade, sabe que o modelo é construído sobre um conjunto de hipóteses, né? E no final, a gente verifica se as hipóteses são satisfeitas ou não. Se elas forem satisfeitas, né? E o nosso modelo estiver tudo bonitinho, a gente vai ter um modelo mínimo aceitável, vamos falar assim, né? Um modelinho aí que pode servir para alguma coisa. Se as hipóteses não forem satisfeitas, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque os resultados vão ficar muito instáveis, mudando de amostra a amostra, vai dar coisas completamente diferentes. A gente não pode confiar, dependendo de quais hipóteses estivermos quebrando, né? A gente não pode confiar nos intervalos de confiança, no teste T, no teste F padrão, né? Como a gente discutiu na aula anterior. Então, a gente tem que dar um jeito para fazer as coisas, né? Um dos jeitos que tínhamos visto na aula passada era, por exemplo, aplicar log, né? Que às vezes a gente aplica um log e mata o problema da heterocisticidade. Mas também, às vezes, a gente não consegue fazer milagre, né? A gente tenta fazer alguma coisa e não dá certo. Então, uma solução é utilizar estatísticas robustas, né? A gente viu alguns comandos já no R que dá isso para nós, né? A gente tinha que ia ter uma tabelinha no final das contas, né? Com umas estatísticas robustas, e são essas estatísticas robustas que a gente tinha que utilizar para testar hipóteses. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho da verificação das hipóteses, tá? Se não me engano, a gente vai falar de um único ponto, isso aqui é bem importante. Tá? Acho que são dois pontos, na verdade, eu não lembro direito. Mas tudo é relacionado com a má especificação funcional do nosso modelo. O que quer dizer isso? Vamos supor que nosso modelo verdadeiro, né, e desconhecido seja esse primeiro aqui, né? Essa primeira equação lá em cima. Log de Weiss igual a beta 0 mais beta 1 em educação, mais beta 2 expert, mais beta 3 expert ao quadrado, mais 1. Esse é o modelo verdadeiro. Mas na modelagem, a gente faz o quê? Log de Weiss igual beta 0 mais beta 1 em educação, mais beta 2 experiência, mais 1. Quer dizer, a gente omitiu o expert ao quadrado, né? Então a gente está construindo um modelo que não vai pegar tudo o que, na verdade, tem no modelo, né? Porque a gente esqueceu um cara que é importante, né? Mas também pode acontecer, por exemplo, que a gente tem esse primeiro modelo aqui em cima, né? Educação, experiência ao quadrado, female para educação, né? E na modelagem, a gente esquece ou omite o termo de interação de female para educação, né? Ou um problema talvez diferente, que nosso modelo verdadeiro é com na variável dependente log de weight, a gente, quando for modelar, a gente modela com weight direto, não com log, né? Ou seja, a gente acaba trocando uma variável pela outra. Em todos esses casos, o que a gente está fazendo é uma má especificação funcional do nosso modelo. Por quê? Porque o modelo, por exemplo, o modelo verdadeiro é com log aqui. A gente esquece isso e começa a modelar a variável direto. Em outro caso, a gente esqueceu o termo de interação, que era importante. A gente esqueceu, não colocou. No primeiro exemplo, tinha um quadrado. Na hora de modelar, a gente esqueceu. Então, essas coisas podem acontecer, né? Porque pensa que na vida real, a gente não vai ter tão poucas variáveis, né? A gente vai ter um monte de variáveis, né? Então, tem uma grande chance de a gente esquecer alguma coisa, né? E também porque, às vezes, a gente não é tão especialista assim no assunto, né? Então, a gente, às vezes, não tem a criatividade de pensar que o quadrado vai ajudar a gente, né? Tudo bem que se a gente fizer uma análise, como eu vou mostrar, dá para ver, mas, às vezes, a gente tem que ter muita experiência num assunto, né, para tentar minimizar isso logo de cara. Mas, quando isso não é possível,
a gente vai ver umas formas de tentar minimizar esses problemas e tentar fazer uma modelagem um pouco melhor, tá? O que vai acontecer quando a gente tem uma má especificação funcional? Os nossos betas, né? A gente sabia que a esperança do beta chapéu era igual ao beta, né? Então, o que quer dizer, né? Que se pegar várias amostras, né? Em média, o beta chapéu que você vai obter, né? O valor central dessa distribuição, ele vai ser o beta verdadeiro, né? Então, a gente tá ok. Só que se tiver essa má especificação, os betas eles vão ser viesados. Quer dizer que a esperança de beta chapéu não vai ser mais beta. E isso daí é uma característica não desejada no nosso modelo. Então vamos estudar algumas formas para detectar e corrigir esse problema, né, de má especificação. Tá? E uma forma simples para fazer isso é o seguinte, né? A gente ajusta nosso modelo com as variáveis originais, né? x1, x2, x3 até xp, vamos supor. Né? E a gente o que vai fazer vai rodar outro modelo, incluindo os termos quadráticos das variáveis que foram significativas. Né? Vamos supor que das p variáveis, sei lá, 5 são significativas, 5 são significativas. Então a gente vai fazer outro modelo incluindo os quadrados dessas variáveis, né? E depois vai fazer um teste F, né, para ver se em conjunto esses quadrados são significativos ou não. Né? Por quê? Porque se a gente não rejeitar H0, esse H0 é o H0 que está aqui, quer dizer, todos os termos quadráticos que a gente incluiu, no fundo a gente está falando que incluímos à toa porque eles não são importantes. Isso que a gente estaria falando. Né? Agora, se rejeitarmos H0, quer dizer que pelo menos um termo quadrático poderia ser incluído no nosso modelo, né? Então aí deveríamos analisar qual que é, né? Tirando um por um, né? Ou verificar o teste T, algumas dessas coisas, né? Então aí temos uma primeira forma de vamos falar assim, de verificar sem esquecer os quadrados, pelo menos, né? Por exemplo, temos esse modelo aqui, né? Estou ajustando com essas variáveis PCNV, ABGC, PTime 86, QMP 86, INC 86, Black Spine, Spine, tudo isso aqui. Esse é o nosso primeiro modelo. Tá? Temos algumas variáveis que são significativas, né? Por exemplo, PCNV é significativo, PTime 86 é significativo, QEMP 86 também é significativo. Todo mundo é significativo, o único que não é o AVG 100. Né? Então, essas são as variáveis significativas. Só que nas significativas, temos algumas que eu já marquei aqui que são qualitativas. Né? Então, no fundo, são 0 e 1. Né? 0 ao quadrado, 0 ao quadrado é 1. Então, essas variáveis não faz sentido a gente levar ao quadrado. Né? Mesmo que na sequência que eu dei, falei que incluímos termos quadráticos que foram significativas. Né? Mas, logicamente, que esses não fazem sentido. Né? Então, eu vou incluir no modelo os quadrados das variáveis significativas, tá? Que são PCNV, né, ao quadrado, PTime 86 ao quadrado e INC 86 ao quadrado. Eu vou incluir elas no modelo. Né? Eu ajusto o meu modelo, vou ter esse output aqui. Né? Vejam que o teste T, todo mundo fala que elas são significativas, né? Mas a gente precisa testar conjuntamente, né? Se essas três são ou não diferentes de 0. Então vamos fazer esse teste, né? Vamos testar se as três variáveis são ou não significativas. Né? Para fazer isso, a gente faz o teste F. Né? O modelo irrestrito é sempre o modelo que tem todas as variáveis, né? A maior quantidade de variáveis, nesse caso, vai ser os que têm os quadrados. E o modelo restrito vai ser todas essas vezes que são 0, como são 0, a gente tira do modelo. Então, nosso modelo restrito é o modelo restrito menos as variáveis que estamos colocando aqui no H0. Tá? Então, até aí tranquilo, vocês já sabem isso. A gente faz o quê? Um teste F, né? Através da ANOVA. Né?
modelo restrito e vai ver o p-valor. O p-valor é pequenininho, quer dizer, a gente rejeita H0. Ou seja, pelo menos um dos betas, uma das variáveis quadráticas, ela é significativa. Né? Então, os termos quadráticos, eles são estatisticamente significativos, né? Tanto no teste F conjunto, quanto no teste T individual, né? A gente viu isso aqui também. Então, o que quer dizer isso? Então, parece que de cara a gente vai assim, putz, eu incluí os quadrados e eles foram significativos tanto individualmente quanto em conjunto. Então, pode ser que, na verdade, eu deixei de fora esses caras quadráticos, né? Deixei de fora algumas não linearidades no modelo, né? Que essas não linearidades foram capturadas só quando a gente incluiu os quadrados, né? Por quê? Porque se fosse zero, quer dizer que os quadrados tá demais, né? Para vocês entenderem, né? Temos um modelo inicial, pegamos as significativas, elevamos ao quadrado, incluímos no modelo, fazemos um teste F para ver se essas variáveis são importantes ou não. Qual que é a desvantagem disso? Não a desvantagem, mas a limitação. E aí a gente unicamente incluiu quadrados, né? E por que não incluir outro tipo? Por que não incluir cúbico? Né? Você pode fazer também com a mesma ideia, né? Mas geralmente mais do que quadrado, cubo é bem difícil assim de encontrar. Porque vai acontecer que você vai colocar um polinômio de grau 1000, né? Ele vai ajustar perfeito os teus dados, mas na hora de fazer previsão vai ser muito ruim. Né? Porque ele é como se ele começasse a enxergar relações que na verdade não existem, que foram causadas pela aleatoriedade, mas você forçou a barra tanto para o modelo pegar alguma coisa, que ele acabou pegando qualquer coisa, tá? E essa também não é a ideia da modelagem. A gente sempre vai querer um modelo que seja suave, assim, que não seja. A gente não quer um modelo que passe por todos os pontos, no final das contas. Né? A gente quer um modelo que pegue o principal do modelo, a principal da forma, e aquilo que está fora do principal é o ruído, né? E isso é completamente normal. Né? Professor, por licença, acho que foi no slide 11 ou 10, quando a gente estava vendo o teste de hipótese, uma delas estava com. Aí tem algumas delas que está com zero. Isso significa que o beta estimado é igual ao beta? Aqui está com zero porque eu arredondei para 5 casas decimais. Geralmente ele Ah, tá. deveria dar um valor que nem esse aqui, né? Ah, tá. Beleza. Mas se por acaso, por um milagre alinhamento do universo, o T fosse igual a zero, que significaria o quê? Esse cara aqui foi zero, P valor? Aham. Não, é a mesma coisa, né? Você vai rejeitar H0. Rejeita H0 quer dizer que esse beta daqui é diferente de zero. Nada além disso? Tipo. Não, porque lembra que esse número é uma probabilidade, né? Então ele vai estar entre 0 e 1. No caso, assim, extremo de ser 0, né? Que na verdade sempre vai ser um número bem pequenininho. Você simplesmente fala, menor que 0,05, então rejeita H0 e pronto. Não Ah, tem um significado assim especial, vamos falar. tranquilo. Uhum. Vejam que esse cara aqui, ó, ele foi bem pequenininho, né? Mas o teste falou que ele é significativo. Né? Esse desvio padrão, logicamente, que não é zero, só que aconteceu porque eu arredondei, né? Mas deve ser um volume pequenininho. Talvez esse cara nem deveria ser incluído na relação. A gente poderia testar também. Assim. Então, eu falei, né? Nessa metodologia, a gente inclui os quadrados, mas a gente só está considerando quadrados, né? Por que não considerar outras formas de não linearidade, né? Se bem que na prática a gente não vai além de 3, assim, muito raro você chega num 4, tá? A gente poderia testar outras coisas, outro tipo de não linearidade, né? Então, para isso, tem alguns testes que vão nos ajudar nessa busca de não linearidades, né? Tem o teste reset, tá? Se esse modelo aqui, vamos supor que esses são as variáveis explicativas, né? Pode ser que a gente já incluiu ou não aqui os quadrados, pode ser, tá? Se esse modelo for o correto, né?
e ele satisfazer a hipótese 4, quer dizer que a esperança do erro condicional em x é igual a zero, nenhuma função não linear das x deve ser significativa quando incluídas na regressão. Putz, professor, o que é isso? Vamos deixar isso de forma mais clara. Né? Imagina que a gente ajusta o modelo, né? Vai ter um y chapéu. O y chapéu, ele é uma combinação linear do x, no fundo. Né? Você vê que o y chapéu é uma combinação linear do x. Né? Se você incluir esses caras ao quadrado, ao cubo, alguma coisa, ele vai pegar um monte de coisa não linear. Então, se a gente incluir esse cara no modelo, né? Ajusta a primeira vez, vai ter o y chapéu. Ajusta uma segunda vez, com as mesmas variáveis, mais algumas potências do y chapéu, né? A gente espera o quê? Que esses deltas sejam zero, né? Porque se a gente pegou o modelo correto, que é o que está aqui em cima, né? Quer dizer que não deveria existir nenhuma relação não linear entre o x, né? E a nossa variável y, né? E como nosso y chapéu é uma função linear do x, a gente está incluído aqui para tentar pegar tudo possível de não linearidade que tiver. Né? Elevado ao quadrado, você vai pegar os quadrados de cada um, as interações 2 a 2, elevado a cubo, você vai pegar os cubos também, né? Vai pegar as interações 3 a 3 e tudo mais. Né? Vai ter um monte de coisas que você vai incluir. Né? Se você tiver modelado certo, esses caras deveriam ser zero. Né? Se eles não forem zero, você vai pensar, putz, será que eu esqueci alguma coisa? Algum termo de interação, algum quadrado, algum cubo? Né? Então, no fundo, você vai proceder da mesma forma, né? Você quer testar se esses dois caras, né, são zero. Então, você ajusta esse daqui, o modelo 1, quando você ajusta, vai ser o modelo restrito. O modelo que está aí em cima vai ser o modelo restrito. Você vai fazer o teste F, né? E vai verificar se delta 1 e delta 2 eles são conjuntamente zero. Bem tranquilo, assim. Vamos ver como que faz na vida real, né? Vamos supor que nosso modelo aqui é o modelo que a gente está ajustando. Né? Com essas três variáveis, a gente vai obter o y chapéu, né, que são os valores ajustados. A gente vai incluir esse y chapéu no novo modelo que eu chamei de modelo full. Estou incluindo o quadrado e o cubo, né? Assim como está aqui, quadrado e cubo na equação 1. E depois fosse uma nova, né? Do modelo com o modelo full. Né? O p-valor ele é 0,01, né? Ou seja, se a gente considerar um nível de significância de 5%, a gente rejeita H0, né? Ou seja, a gente esqueceu por aí alguma não linearidade, né? Pode ser um quadrado, pode ter um cubo, pode ser um efeito de interação. E aí vai começar a tua busca, né, de qual que inclui, vai ter que testar, né? Estou testando. Putz, esse é chato. Mas como você pode fazer? Você agora que já sabe um pouquinho de R, um pouquinho de programação, né? Você pode criar um for da vida e vai incluindo as variáveis um por um, dois por dois, deixa aí rodar no computador enquanto você vai tomar um café e quando voltar você vai ver quais variáveis serão importantes. Esse trabalho é chato, mas faz parte também do trabalho. Bom, então, com o nível de significância de 0,05, a gente rejeita H0. Então, a gente precisa testar outras formas funcionais. Tá? Só que na prática é bem difícil descobrir qual que é. Você pode testar e é válido. Né? Antigamente a gente não tinha tanto poder computacional, então imagina os caras uns 50 anos atrás, eles não conseguiam fazer o for da vida e deixar testando. Né? A gente agora consegue até, né? Mas antigamente isso daí era inviável, né? Então, existem outras formas para você ver isso, né? Em lugar de deixar um for, tentar ver outras formas para não deixar rodar no tempo o computador e tudo mais, né? Outra coisa que costuma funcionar bem também é aplicar logaritmo. Quando você vê que não pegou uma forma funcional, tenta com logaritmo, às vezes faz logaritmo e, por milagre, tudo dá certo. Tá? Não é uma regra, mas o que na prática a gente observa. Né? Logaritmo, funções quadráticas, elas costumam resolver quase tudo. Tá? Por exemplo, né? Eu apliquei logaritmo aqui nas variáveis. Tá?
É o mesmo modelo anterior, só que coloquei alguns logaritmos aqui. Né? Peguei o y chapéu, depois criei meu modelo full, que é o modelo anterior mais os quadrados do y chapéu e os cubos, né? E fiz uma nova. Né? E agora sim deu 0,08, ou seja, não rejeita H0. Ou seja, os parâmetros associados a esses caras, o i chapéu quadrado e i chapéu cubo, são zero. Né? Então, ufa, não tenho que trabalhar mais no modelo. Né? Então, passou pelo menos esse teste na linearidade. Então, logaritmo é sempre uma boa opção. Né? Além de que permite uma interpretação bem interessante, né? Questão de porcentagem, elasticidade e tudo mais. Né? Professor, Diga. então, além de elevar ao quadrado, a gente tirar o logaritmo também é uma boa opção. Sim, Resumindo. sim. Beleza. Até por causa dessa questão da aleatoriedade que você falou, né? Tipo, de elevar expoentes maiores que 2. Assim, pensa no seguinte, tem uma frase muito conhecida, assim, no pessoal que trabalha com dados, que fala assim, né? Se você torturar os dados sempre confessam. É uma coisa assim, né? E muita gente utiliza isso para falar que você tem que apertar o dado até o final. Mas se você pensa direito, quando você tortura muito uma pessoa, a pessoa acaba até confessando um crime que ela não cometeu só para evitar a tortura. Então, mais ou menos isso que acontece com o dado também. Se você aperta muito, começa a fazer muita coisa assim, ela vai te mostrar uma relação que na verdade nem existe, só para você parar de torturar. Né? E por isso que você não pode também ficar colocando potência 4, 5, 10, 100, né? O log da raiz quadrada da exponencial. Não. Né? Então, o modelo tem que ser uma coisa uma curva mais suave. Né? Não pode ir tão acompanhando exatamente todos os pontos. Né? Porque ele vai te mostrar uma coisa que na verdade não existe. Interessante, vou guardar essa frase aí pra vida. Poético. Beleza. Valeu. Bom, o que acontece se identificarmos um problema de má especificação e o log não resolve? Né? Porque a gente resolveu aqui o anterior com o log, né? E se o log não resolve? Aí que vai nos ajudar é, de novo, a análise de resíduos, que a gente viu na aula passada, né? E aqui, assim, é fantástico quando você faz análise de resíduos, porque você vê coisas que você não pensaria, né? Só que o problema disso é que funciona quando temos poucas variáveis, né? Explicativas. Quando temos muitas, acaba sendo bem chato. E vou mostrar por quê. Né? Eu criei esse conjunto de dados que eu simulei, né? Artificiais, chamando dados sim, né? Sim de simulado, né? O que corresponde a um modelo dessa forma. Y igual a 0,8 mais 0,7x menos 0,3x quadrado mais 1. Só que eu vou ajustar apenas, incluindo o intercepto e o x. Eu vou esquecer o x quadrado. E veja no que acontece aqui. Os betas estimados, eles são bem diferentes dos betas verdadeiros. Né? Por quê? Porque ele tentou ajustar os dados de uma reta aqui, né? Mas tinha aqui um cara ao quadrado. Né? Então ele está tentando compensar isso. Né? Mas mesmo assim, o modelo deu um r quadrado de 0,72, né? Então a pessoa poderia falar, tá ótimo r quadrado, vamos parar aí, né? Mas aí que você que é esperto, fala, vamos ver, né? Vamos fazer o gráfico. Esse aqui é o nosso gráfico de x versus y, né? Se você faz uma reta, você vê que tudo que está no meio já está bonitinho, né? Mas de fato, você vê que a nuvem de pontos não é uma reta, né? Ele é uma curva, né? Só que às vezes a gente não consegue enxergar isso porque temos várias variáveis, né? Nesse caso aqui que temos x e x quadrado dá para ver, né? Quando temos muitas não dá para ver. O que a gente faz, né? Você vai ajustar sua reta, bonitinha, né? Deu um r quadrado, mas não porque deu um r quadrado alto, você parou. Né?
Vamos ver se a gente poderia fazer melhor, né? Vamos ver se o que a gente fez está fazendo sentido. Então a gente vai pegar os resíduos estudiantizados, né? Com esse comando aqui. E a gente vai fazer o gráfico do resíduo, tá? Com o Y chapéu, que é esse cara daqui, esse gráfico da direita. E também do resíduo com a variável independente, né? A gente faz com a variável independente porque temos poucas, né? Você vê que o resíduo com a variável independente, que é aquele da esquerda, é uma curva, né? É uma parábola, né? Você fala assim, putz, parece que eu esqueci um termo quadrático aí na parada, né? E se você não consegue fazer porque tem muito, pelo menos faça o gráfico da direita, né? Que vai te falar que algum quadrado você esqueceu. Então, nesse caso, como temos poucas variáveis, a gente consegue ver que no x, na verdade, a relação deveria ser uma coisa quadrática. Vamos incluir o termo quadrático no modelo. A gente inclui o termo quadrático no modelo. Vejam que agora os betas estimados deram próximos, né, dos verdadeiros. E no seu R quadrado passou de 82 para 95. 13% a mais de ajuste. Bastante coisa. Então, se por exemplo, vocês tivessem parado no 82, né, e vem um cara da concorrência, né, e calcula o modelo com 85, ele vai ter muito mais vantagem competitiva do que o teu modelo de 82. Né? Embora o 82 não é ruim, né? Mas o cara, simplesmente porque viu esse gráfico, ele teve a ideia de pegar o quadrado, que poderia ser importante, né? E o modelo melhorou bastante. Mas a gente poderia, de novo, ter esquecido alguma coisa, né? Vamos ver, então. Né? Então, no modelo 2, calculamos os resíduos estudiantizados, né? A gente faz o gráfico dos resíduos estudiantizados com a variável dependente. Você vê que aqui, está na esquerda, né? Não vê nada, né? Não vê padrão nenhum, é um círculo praticamente, né? E também dos resíduos com os valores ajustados. Né? Então você também não vê nada. O cara aqui que veio para fora, pode ser talvez mostrado que tem algum outlier, mas se você vê na grande parte dos dados, você não vê padrão nenhum. Né? Então você fala, olha, não estou vendo padrão nenhum, eu acho que eu não esqueci mais nada não. Vamos ver outro exemplo. Eu simulei esse conjunto de dados de novo, outro conjunto de dados, que me parecia anterior, só que agora tem uma variável x2. Né? Então, eu vou ajustar o modelo considerando apenas x1, né? Como se fosse y igual a beta 0 mais beta 1 x1. Eu ajusto o modelo, deixem que os betas não tem nada a ver com os caras daqui. Né? Por quê? Porque ele está tentando pegar tudo que está aqui. E o R quadrado deu 0,85, né? Você fala, putz, arrasei, isso tá bom. Criou um modelo com uma única variável que deu 0,85. Mas aí você se lembra da aula de hoje e você vai testar e vai ver teu modelo se teve alguma mais especificação ou não. Então você vai nesse modelo, pega os resíduos, faz o gráfico dos resíduos com a variável explicativa e dos resíduos com o valor ajustado. E você vê de novo uma curva, né? Você fala, putz, essa curva parece que eu esqueci uma conta quadrática aí na parada. Então vamos colocar uma conta quadrática na parada aí. A gente vai, coloca, né? E olha, a gente agora foi 0,99. Tá? Lembrando que esses valores estão assim altos porque dava simulada, né? Dava simulada tudo bonitinho. Mas, a gente passou de 85 para 99. Né? Mas ainda os betas são diferentes, mas a gente nunca vai saber isso, né? O único que a gente sai falando, putz, tem meu modelo 2, né? Mas no teu conjunto de dados tem a variável x2 também. Vamos verificar se ele é importante. Né? Bom, primeiro a gente vai calcular os residuais do modelo 2. Vai fazer o gráfico dos residuais contra x1, né? A gente não esqueceu nada desse x1. Parece que pegou tudo que tinha para pegar. Quando você observa
os residuais com o modelo ajustável, parece também que não esqueceu nada. Mas pode ser que você omitiu uma variável agora. Quando eu faço o gráfico dos resíduos com essa variável omitida, vejam o que acontece aqui. A gente consegue transformar reta aí no meio, né? Quer dizer que provavelmente a gente esqueceu a variável x2 que era importante no modelo. Porque se ela não fosse importante, a gente não veria padrão nenhum. Mas a gente está vendo um padrão. Então, vamos incluir x2 no modelo. Incluímos x2, eu recordo que eu tiro a alta, né? Porque eu simulei. E agora os betas estimados são próximos, né? Os caras simulados, né? E agora sim, né? Faz o gráfico no modelo 3 com x1, a gente não vê nada do resíduo do modelo 3 com x2, também não vejo nada, e do resíduo do modelo 3 com o y chapéu, e também não vejo nada, né? Esgotei todas as variáveis que tinha na minha base, e aqui não tem evidência de que eu esqueci alguma coisa quadrática, ou que seja qualquer coisa. Então, parece que tem um modelo que está performando relativamente bem. Não sei porque tem essa. Eu não sei porque tem essa slide aqui, acho que é o mesmo que o anterior. Acho que deve ser isso aí mesmo. Professor, nessa parte aí da análise do gráfico, depois de inserir o termo quadrado, qual que é o gráfico? Que eu fiquei meio confuso aí, não entendi muito bem, não. Essa aqui? Depois de inserir a gente inseriu o quadrado, né? Sim. A gente verificou que os residuais com a variável x1, né? Que está incluída x1 e x1 ao quadrado, Sim. não tem nada, né? Não tem padrão nenhum, então morreu. E aqui também, os residuais com o valor ajustado, com o y de chapéu, não tem nada, morreu. Então, x1 morreu. Mas na nossa base, pensa que na nossa base a gente tem mais uma variável x2, né? Sim. Então a gente vai pegar os residuais do nosso modelo 2, né, desse aqui, e vai plotar ele contra essa variável que a gente nem incluiu no modelo, que a gente nem sabia que existia. Tá, mas qual é a interpretação daquele outro... Volta o slide anterior, por favor, professor. Desse primeiro gráfico aí, que tá, tipo, disperso, parece uma poça. Se você vê que ele está disperso, assim, quando você não vê padrão nenhum de nada, você interpreta que esse gráfico é completamente aleatório, né? Ah, tá. E não tem padrão nenhum. Beleza. Por exemplo, se x2 não fosse importante no modelo, eu aqui não veria padrão nenhum. Mas estou vendo um padrão aqui que é uma reta. E agora lembrei porque coloquei esse outro slide. Isso, né? A gente depois viu que tinha uma reta, a gente estimou, né? A gente fez o gráfico dos residuais com todas as variáveis incluídas no modelo, não vê padrão nenhum, morreu. Mas pode acontecer outra coisa também, né? Vamos supor que nosso modelo verdadeiro é esse aqui, né? Então, a gente ajusta ele bonitinho, né? Nesse caso, a gente está vendo que dá próximo, mas nunca a gente vai saber porque esse modelo a gente nunca vai conhecer. E na nossa base, tem uma variável x2 também, né? Assim como no caso anterior. Só que no caso anterior, x2 era importante. Aqui, x2 não é importante. Tá? Tem uma x2, se você ficar na dúvida se você esqueceu ela, tá? Se você deveria incluir ela ou não. Então, vai de novo. Pega os residuais do modelo, você vai plotar os residuais com x1, que já está no teu modelo, com x2, que está na tua base, mas não está no modelo, e com os valores ajustados. E você vê de novo que não tem padrão nenhum. Como não tem padrão nenhum dos residuais com o x2, que ele que está no meio, você nem vai incluir no modelo. Né? Mas se tivesse se tivesse visualizado um padrão, você deveria incluir no modelo. Com isso você vai brincando, né? Se você tem que incluir ou não tem que incluir variáveis no teu modelo. E como vocês veem, não é tão trivial, né? Imagine que você tem 100 variáveis, né? Puxado, né? Mais fácil em lugar de ficar vendo o gráfico, você pode fazer um teste, né? O teste que a gente falou, incluir todos os quadrados, fazer um programinha, né?
colocar todos os quadrados, salvar os p-valores, ver o que aconteceu, quais se inclui, né? Você pode incluir as iterações, os cubos, né? Vai testando assim até ter alguma coisa convincente. Né? E quando você vai estar por satisfeito, você lembra que na aula anterior, eu vou até abrir o slide aqui, na aula anterior, isso. Você vai fazer um monte de coisa, um monte de coisa mesmo. Para quê? Para que no final você queira encontrar. No final, quando você plotar, depois que você executou tudo, né? Pegou quadrado, pegou cubo, verificou a heterocerticidade e tudo mais, né? No final, quando você pegar os residuais do teu modelo, tá? Se ele for um modelo aceitável, ele deveria mostrar uma coisa bem parecida com esse gráfico. Quer dizer que todas as barrinhas deveriam estar dentro das bandas. Se isso acontece, você tem um modelo mínimo aceitável. Isso não acontece, você pode continuar tentando, né? Talvez incluir alguma coisa, né? Mas se você vê que já tentou quadrado, iteração 2 a 2, 3 a 3, cubo, logaritmo e nada resolveu, né? Provavelmente a gente está utilizando um modelo inapropriado, né? Porque a gente está trabalhando com um único modelo, que é o modelo de regressão. Né? E assume no fundo que tem uma linearidade, mas a natureza não é linear assim, né? Então pode ser que esse modelo que a gente estudou aqui não seja mais apropriado, né? E parece que tem um monte de outros modelos que a gente não vai ver na matéria, mas que está no grupo de estudo vai ver alguma coisa, né? E que a gente pode utilizar outro tipo de modelo, que tem outras suposições, outra abordagem, para tentar pegar a dinâmica que tem por trás dos dados. Né? Então, resumo da modelagem. Né? O que a gente faz na vida real? Né? Primeira coisa que você faz é uma análise exploratória de dados. Né? Para você conhecer seus dados, se acostumar, entender do que eles falam, qual que é a unidade, né? Porque tudo isso é importante para o teu processo, né? Ver se tem algum outlier, né? Vamos supor que você faz um gráfico, né, de salário e vê um negativo. Um cara que tem um negativo lá, putz, o que aconteceu quando esse cara é negativo? Aí você vai prestar atenção na base. Será que você construiu sua base certinha? Será que te passaram certo? Será que não é um erro de digitação? Né? Então, nessa análise exploratória de dados, você vai tirar os erros mais grosseiros, né, que poderiam afetar seu modelo. Depois disso, que você fez uma análise exploratória, né, vamos falar assim, você passou por essa fase, você vai ajustar o seu modelo de regressão inicial. Você vai incluir várias variáveis, né? Provavelmente você vai querer incluir todo mundo, vamos supor que pode fazer isso, né? E depois que a gente acabou nosso primeiro modelo, né? A gente vai verificar as suposições e também se tem outliers, né? Como faz isso? Com as últimas duas aulas, né? A gente vai fazer o gráfico dos Y chapéu com os resíduos, né? Y chapéu versus e as variáveis explicativas versus resíduos, né? Para quê? Para ver outliers e forma funcional, tá? Depois de ver se a forma funcional está certinha, né? Se não está certinha, se a gente vê algum padrão, volta no passo 1, inclui no modelo, depois volta no passo 2, de novo verifica outliers de forma funcional. Se você passa essa fase, agora você vai verificar quem? Variáveis omitidas, né? Como no último exemplo, né? x2, por exemplo. Né? Vai pegar aquelas variáveis que não estavam no teu modelo e verificar se elas deveriam ser incluídas ou não. Né? Se a gente vê algum padrão, por exemplo, no gráfico, quer dizer que a gente tem que incluir. Volta no passo 1, né? Ajusta o modelo, né? Passo 2, verifica a forma funcional. Passo 3, vê se tem outras variáveis omitidas. Se tiver outra, por exemplo, você vai voltar de novo no passo 1. Se não tiver, você vai pular agora para o passo 4. Depois que você verificou outliers, forma funcional e variáveis emitidas, agora você vai verificar homocerticidade. Se tivermos evidência de heterocerticidade, né, a gente vai calcular a variância dos betas de forma robusta, né, ou pode tentar aplicar o logaritmo, que às vezes ajuda em tudo, né?
pode tentar uma nova técnica de estimação que a gente não viu aqui, mas pode tentar, porque existe. Tá? Passou essa etapa. Tem uma elasticidade, continua como você aprendeu sempre, dá o summary e tudo mais. Né? Tem heteroelasticidade, você não vai olhar para o summary, você vai olhar, se quiser fazer inferência estatística, vai olhar para os testes robustos. Né? Aí você vai falar o quê? Putz, então vamos ver, né? Se depois de tudo que eu fiz, o modelo é pelo menos aceitável, né? Você vai fazer o gráfico de autocorrelação, né? Para verificar correlação dos erros, no fundo, né? Então, tudo que você observar com os resíduos, se você encontrar uma evidência, você vai falar que está valendo para os erros, né? Vamos fazer um processo de inferência. Então, faz o gráfico que eu mostrei aqui, aquele que ajuda mais esse aqui. Se você encontrar todo mundo dentro das bandas, você comemora, porque o teu modelo já é alguma coisa, o teu modelo. Já serve para alguma coisa. Né? Se não tiver, volta de novo para passo 1, incluir alguma coisa, ver alguma transformação, alguma coisa. Né? Lógico, né? Eu falei tudo isso aqui, assumindo que temos uma amostra grande. Né? Se a amostra for pequena, é importante, antes de fazer inferência, verificar a normalidade. Né? Por quê? Porque os testes T e teste F, eles são construídos assumindo normalidade. Né? Quando o tamanho da amostra é grande, para ter mais resultado do limite, para ler os grandes números, a inferência está valendo. Mas se o tamanho da amostra for pequeno, tem que verificar a normalidade. Né? Então, verificou tudo isso, agora sim, o modelo está valendo, funciona, vamos interpretar os parâmetros e fazer inferência estatística. Ou seja, interpretar os betas e dar as conclusões do nosso modelo. Por exemplo, se a gente colocar mais R$1.000 em investimento de publicidade na TV, a gente vai ter um aumento de receita esperado de, sei lá, $10.000, vamos supor. Né? Então, mas tudo isso só depois de que o teu modelo está valendo. Antes disso, não faz, porque está falando qualquer coisa. Né? Você tem que falar as conclusões, ou seja, a inferência estatística, interpretar os parâmetros unicamente que o teu modelo passou pelo processo todo, e você assim está falando que o teu modelo é um modelo bom. Tá? E, bom, tudo isso está no capítulo 9. A grande parte está no capítulo 9, não necessariamente tudo. Né? A parte da simulação que eu coloquei aqui. Na próxima aula a gente vai ver o quê? Às vezes tem outliers, né? Mas será que esses outliers, modelos extremos, estão influenciando ou não no seu processo de modelagem? Né? Então, na última aula antes da prova, na última aula teórica antes da prova, a gente vai ver isso, tá? Eu deixei isso no semestre passado como seminário, mas dessa vez eu resolvi falar com vocês, eu acho que vai ajudar. Né? Depois a gente vai fazer um laboratório de R e depois vem a prova de vocês. Beleza? Beleza, professor.